de outros clubes que estão aí. Vamos virar a chavinha aqui, ó. Põe na tela aí o presidente do Atlético empossado, Sérgio Coelho, falando a respeito de mercado e como estão essas movimentações. Nós temos um elenco espetacular, mas nós precisamos de muito poucas peças. E também, dentro do nosso orçamento, a gente não pode estourar o orçamento e tem que gastar muito bem esse dinheiro que a gente tem disponível para as contratações. Então a gente está muito atento ao mercado, estamos analisando todos os nomes que chegam até a nós e achando alguma oportunidade de contratação, aquele jogador que vai vir para ser titular. Quero dizer que, na minha opinião, um elenco para ser campeão precisa aí de 15, 16 titulares. E algum jogador que chegar aqui, como foi Scarpas, que chegar nesse momento, ele vai certamente estar entre os 15 e 16 jogadores. Então nós vamos ter muita atenção aí na hora de acertar uma contratação para que a gente traga as peças certinhas e que realmente vem nos ajudar durante esse ano, né, nesses próximos campeonatos. Só, o que o presidente do Atlético acabou de dizer aí a respeito de mercado rebate em tudo que a gente estava acabando de falar. Atlético, Cruzeiro, América e outros times do futebol brasileiro precisam ser muito certeiros, precisam ser extremamente certeiros na contratação. Então, quando ele fala também que um time para ser campeão precisa ter entre 15 e 16 titulares, que é um banco forte, um banco que não mude muito a cara daquele time que está jogando, que vem tendo uma sequência boa de titulares dos 11, é exatamente isso. Então, o Atlético, no momento, faz a conta aí, torcedor, ele tem hoje 15 titulares? Não. Tem 16, então piorou. Então o Atlético ainda vai no mercado sendo pontual. Até agora, uma única contratação. Foi feita uma única contratação e certeira, objetiva. Você buscou o Gustavo Scarpa, era uma função que o Atlético não tinha. Então o mercado tem que ser muito bem pensado. O que você vai fazer, o passo que você vai dar, tem que ser muito certeiro. A gente ainda vai falar de uma possível contratação que o Atlético mira, mas eu quero rebater junto com os nossos convidados aqui a respeito da fala do Sérgio Coelho, que foi muito correto, foi muito sincero com o torcedor, que tem que ter pezinho no chão, não dá para pegar e querer abraçar o mundo nesse momento, né, Dola? Com certeza. O presidente do Atlético foi feliz, mas eu queria pontuar o seguinte, porque a gente estava falando da situação do Cruzeiro antes. Ser pontual, ter essa calma, toda essa tranquilidade no mercado, no caso do Atlético, é mais fácil porque tem uma base muito forte construída. Você tem já os pilares estabelecidos. Ele tem um time titular muito forte, ele já tem jogadores com muito tempo de casa, com títulos conquistados. Então, agora o Atlético pode se dar até ao luxo de sair de uma negociação ou outra mais tranquilo. Porque você fala assim, não deu para fechar com Scarpa, seria ruim? Seria. Péssimo. Mas o Atlético ia olhar pro time dele e falar, mas meu time ainda tá forte, vou ficar tranquilo aqui e vou esperar vir a próxima oportunidade do mercado. Quando você ainda precisa buscar os pilares, aí é o momento também de você dar um gás a mais na janela e não deixar muitas oportunidades passarem, porque muitas vezes você não sabe se a próxima vai vir. Então por isso que eu acho assim, o Cruzeiro não tem que entrar em leilões, fazer loucuras, claro que não, mas também tem um certo momento em que você tem que ir um pouquinho acima do que você está até acostumado a pagar e tudo, ter um pouco mais de arrojo no mercado para poder qualificar a equipe, porque não é fácil também. Jogadores bons, eles são caros hoje, o mercado está muito inflacionado. Até o Thiago estava falando, né? Todos os times estão buscando jogadores para várias posições e a gente ainda tem o Inter, por exemplo, que é um time que quer todos, né? Então, só de ter o Inter na janela já está inflacionando Bahia também tudo. tá assim. Né? Porque aí quer todo mundo e aí toda hora o Inter também está disputando com a contratação, né? Impressionante. Mas então, assim, quando você tem uma base construída, é mais fácil. No caso do Cruzeiro, precisa de um pouco mais de esforço aí para poder trazer esses jogadores para construir esse time. Ô Thiago, sobre o Sérgio Coelho, que ontem tomou posse novamente como presidente da Associação do Atlético, você tem alguma colocação para fazer importante em cima da fala dele? Eu acho que é justamente isso que o Dola comentou, né? Sobre a questão do Atlético buscar aí jogadores no mercado. Acho que ele também foi bem transparente, que a gente sempre cobra no futebol, né? Sobre a transparência que
os gestores precisam ter aí com a sua base, né, que são aí os torcedores do clube. E eu até acho que o Sérgio Coelho, ele está vindo de um trabalho, assim, ele vai ser presidente novamente, né? Então ele já pega um trabalho que é dele mesmo, de pessoas que ele já confia. Então acho que o atleta está no caminho muito certo. Por quê? Virou SAF há pouco tempo, já tem um time muito bem qualificado. Como o Dolo bem disse, a questão do Scarpa. O Atlético foi até um pouco a mais, porque precisava desse jogador para mudar o papel. Eu acho que o Atlético está no trilho certo. Acho que o Atlético hoje não tem o dinheiro que o Flamengo e a equipe do Palmeiras têm, mas consegue fazer um trabalho muito parecido com esses dois gigantes do futebol brasileiro, com um valor em caixa muito menor. Acho que o Atlético, o torcedor atleticano, ele pode ficar mais tranquilo aí, que talvez, né, possivelmente, o Atlético terá um grande ano aí em 2024. Ô, Tiagão, o Atlético ainda vai tentar algo no mercado, algo maior, algo mais imponente? Cara, quando a gente passa a informação de que o Atlético tentou a contratação do Marcos Leonardo, eu acredito que sim, viu, Elton? Eu acredito que o mais provável é que ele busque sim um jogador mais imponente. O mercado da bola vai movimentar bastante, bem mesmo. Olha só, o Atlético tem interesse, a gente vai trazer daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre a questão do Bernard. Ontem o presidente do Atlético nem quis falar muito a respeito do assunto, não quis tocar tanto no assunto, fala que o Atlético trabalha de forma silenciosa e a gente sabe que o torcedor do Atlético é muito o desejo que o Bernard venha a vestir a camisa do Atlético mais uma vez. A gente vai falar sobre isso. Tiagão. Quando eu chamo ele assim é porque eu já vou dar aquela na canela. Tiagão, na mira do Atlético, ontem o presidente Sérgio Coelho deu uma fugida do assunto. O assunto é Bernard, alegria nas pernas. Vem ou não vem para o Atlético? O que você tem? O que você apurou? O Atlético até não descarta fazer uma investida pelo Bernard até o final do contrato dele com o Panathinaikos da Grécia. O Bernard tem contrato lá na Grécia até junho de 2024. Então ele já pode até assinar um pré-contrato com qualquer outro clube de futebol mundial. Só que o Galo, até o momento, não fez nenhum tipo de contato com o Bernard. E aí eu digo o Galo não fez nenhum tipo de contato no nome do Filipão, Rodrigo Caetano ou os investidores. Nenhum desses nomes fez contato até o momento pelo Bernard. É um nome que o Atlético vai monitorar. E aí o torcedor do Atlético precisa entender uma situação. Até por cuidado, por zelo com a questão do futebol, o Atlético trabalha com a possibilidade de contratar um ponta e um centroavante nessa janela de transferências ainda. O Atlético já contratou o Gustavo Scarpa, agora que é um jogador que atue pelos lados do campo e um centroavante. O Atlético entende que o Bernard não tem as mesmas características de 2013, quando ele foi campeão da Libertadores aqui no Galo. A gente está falando de 11 anos atrás. Não é o mesmo jogador daquele momento. A gente precisa ver se de fato o Bernard teria condições de voltar ao futebol brasileiro e mostrar o que ele mostrou em 2013. Naquela ocasião, o Bernard era um jogador rápido, um jogador que saía muito em velocidade, tentando fazer aquela jogada que sai da ponta em direção à grande área. Eu lembro até do gol contra o Newell's Old Boys na semifinal da Libertadores, que foi fazendo isso, basicamente. Então, não é o mesmo Bernard. Qual seria a característica do Bernard hoje? E ele encaixaria no Atlético como um velocista? Talvez não. Então, o Atlético é muito cuidadoso, muito cauteloso em relação a uma volta do Bernard. Se o Bernard topar voltar ao Atlético, reduzindo salário, e tiver minimamente características parecidas com a de 2013, o que até o momento ele não tem mostrado, o Atlético talvez tope investir nele para julho deste ano, que aí viria de forma gratuita para a cidade do Galo. E entendendo justamente isso que o Tiagão acabou de passar, é que nós pensamos em fazer um mapa de calor, fazer umas artes para mostrar como vem jogando o Bernard. Então, ele passou por diferentes mudanças ao longo do tempo. O Bernard, mais uma vez o Thiago foi muito correto de lembrar daquele Bernard de 2013, que era incisivo pela lateral. O que tem acontecido com o Bernard, principalmente na atual temporada no futebol grego? Ele tem jogado como um meia-direita, como um jogador que vai estar no meio-campo, na posição, torcedor, para você entender, que hoje seria do Zaratio. Então o Bernard não é mais aquele cara que estaria lá na ponta
na frente, seria mais o pensador, jogador de meio campo. Ô Dola, vendo toda essa construção, essa arte que a gente está colocando aqui, mostrando o mapa de calor do Bernard, dá para entender um pouco de que Bernard seria esse. O Thiago foi muito certeiro quando disse a respeito que o Bernard que hoje joga na Grécia é um Bernard diferente daquele que o Atlético busca para a posição. Será que o Bernard, hoje, esse Bernard com 31, ele está com 31, vai fazer 32. Isso. Ele é 9'2". Ele é 9'2". Esse Bernard conseguiria atender o que é a demanda do Atlético? O Atlético precisa de ponta. O Filipão gosta desse jogador rápido. Como que você vê isso? Então, dá pra ver de forma bem clara nesse mapa, né, que, por exemplo, lá em 2018, 19 na Premier League, ele fazia o que ele fazia no Atlético, tá vendo? Você vê o lado mais vermelhinho, inclusive no campo de defesa, ou seja, ele tinha uma participação defensiva muito forte. Fazia a recomposição. Que é o que hoje os pontas do Atlético, os jogadores do Atlético fazem muito com o Filipão, né? Aquela recomposição forte também auxiliando o lateral. Hoje lá na Grécia, mas aí a gente pode pesar também a qualidade do próprio campeonato, a exigência que o campeonato tem, às vezes o Panathinaikos também, por ser uma equipe grande lá, tem mais facilidade em determinados jogos, aí não demanda tanto ele na fase defensiva, né? Ele já participa menos desse combate ali, desse auxílio ao lateral. Eu acho, vendo assim o mapa de calor, dá para imaginar um Bernard parecido, inclusive, com o Gustavo Scarpa. Um jogador que, embora caia pelo lado do campo, um pouco mais construtivo, um pouco menos veloz, menos flecha, né? E mais arco, né? Um cara que pensa um pouquinho mais o jogo. Ficaria ali, pelo lado direito seria a posição do Zarate, mas eu acho que a questão do lado do campo não seria um problema. Isso é uma adaptação mais fácil. Os jogadores têm essa capacidade de flutuar, né? A questão de jogar pela direita ou pela esquerda, eu acho que é uma adaptação mais fácil. É porque provavelmente lá no Panathinaikos é o melhor encaixe para ele. Mas o que me faz pensar é essa questão da participação na hora defensiva. Que com o Filipão, por exemplo, isso é uma coisa muito importante. O Zarate faz muito. Se ele vai jogar eventualmente na do Zarate, ele precisaria fazer também. E é um jogador já com a idade um pouco mais avançada, né? Muito diferente do Bernard que a gente viu em 2013. São 10 anos, né? Indo para 11, né? Pois é. Indo para 11, eu queria te colocar na conversa. Porque olhando esse mapa de calor, por tudo que o Filipão pede, quando eu vejo aqui esse mapa, temporada 22, 23, 23, 24, que o Bernard faz muito pouco a recomposição, pode até pesar contra ele, né? Pode. Ou não, ou você não vê assim? Não, eu acho que pode, e eu tenho muita dúvida. É claro que se o Bernard realmente, se o Atlético der andamento e chegar a ser uma peça desse elenco em 2024, é porque no entendimento do Luiz Felipe Scolari, ele é um jogador que vai ser útil no sistema. Mas eu, particularmente, tenho muita dúvida. O Bernard não é mais aquele de 2013. Todos já disseram aqui e também ficou ali para trás na amostragem na Premier League. O Bernard, para pegar um exemplo, para mim, atuando mais como meia, ele não é um jogador que até então se destacou com passes que quebram a última linha, bola parada, apesar de mostrar ele fazendo o gol de falta ali, por exemplo, na característica do Scarpa. E ele não é mais ponta, então eu tenho dúvida que Bernard é esse que vai voltar ao futebol brasileiro. Vai se encaixar mais onde? Acho que a principal missão do Atlético, até voltando um pouco no ponto anterior, antes do intervalo, o Atlético já tem um time muito forte, trouxe o Scarpa, que aumentou esse nível já de um time muito forte. A grande missão é conseguir jogadores, na minha opinião, dentro daquilo que o presidente mesmo falou, esses 15, 16, que não deixem a distância ficar muito grande quando esse time titular não jogar. Não, porque do mesmo nível, com sinceridade, eu acho que o Atlético não consegue. O Atlético consegue um outro Hulk parecido, um outro Paulinho, não. Um outro Scarpa, ou Zarate, ou Arana, não. Então, mesmo nível, não. Parecido, talvez a grande questão é conseguir formar um elenco que o time principal, quando não estiver em ação, for substituído ali 4 ou 5 jogadores, aí colocando questão de cartão lesão, que a turma que vai entrar e servir de auxílio possa não deixar o nível cair muito ou até em um dado momento disputar, por que não, a posição do time titular. Ô Thiagão, você gosta do nome do Bernard? Como que você avaliaria essa volta e principalmente se você quiser analisar esse mapa de calor, porque realmente é uma mudança drástica daquele Bernard
de 2013 para esse Bernard de 2024. Eu acho que o Bernard ele evoluiu, né, com o futebol europeu. Ele não tem mais aquele físico quando ele jogava no Atlético, mas tem um segundo ponto. Pegando a fala do presidente do Atlético, Sérgio Coelho, quando ele fala de 15, 16 atletas, o Atlético pode estar pensando que o Bernard pode ser o nome para substituir o Zaratio. Já que o Zaratio, nos últimos 2 anos aí, ele tem se contundido muito. Só se o Atlético está pensando nisso, dele ser realmente esse meia-direita no Atlético para ser ali o homem para brigar com posição com o Zaratio. Ou então, se ele vier para o Atlético, ele teria que topar mudar de posição para ser ali um ponta esquerda. Talvez o Atlético até esteja de olho nele mesmo, porque se a gente for puxar pela memória, em 2014, o Filipão gostava muito do Bernard, né? Muito Levou do Bernard. É lógico que era um outro momento. Colocou ele no 7-1. Era um outro momento da carreira do Bernard, mas eu entendo que às vezes o Atlético realmente está ventilando o nome do Bernard, pode ser para isso. Enxergando que ele pode ser um concorrente para o Zaratio, já que o Zaratio, ele se contunde muito, né? O Zaratio também pode jogar um pouco mais recuado. Ele tem também essa versatilidade, né? Ele jogou assim com o Lucas Gonçalves no início do Campeonato Mineiro de 2021. Eu gosto de lembrar isso, é para mostrar essa versatilidade. Porque a dupla Batalha-Otávio está bem estabelecida também, né? Então a gente tá sempre fazendo esse exercício, considerando que o Atlético tem hoje já um time titular muito já sólido. Sólido. Né? Mas nada impede o Filipão também de fazer alterações táticas na equipe, fazer um encaixe diferente, né, para tirar o melhor de cada jogador. O próprio Bernard, por exemplo, poderia jogar mais pelo lado esquerdo, para o Scarpa jogar mais do lado direito, por exemplo, que é onde ele se destacou também jogando aqui no futebol brasileiro, enfim. Eu acho que vai no que o Valu falou. São várias opções que o Filipão ganha para poder usar da melhor maneira ali e manter o time forte, mesmo em eventualidades, né? Perdeu alguém por lesão, perdeu alguém por suspensão, você tem imediatamente um substituto ali que vai deixar o time seguir forte, né? Vai permitir que você continue jogando bem. Pode falar, Paulo. Não, rapidinho só, o Thiago vai ficar bem bravo com o que eu vou falar aqui. Eu acho que caso o Bernard venha, tem que ser muito bem avaliada essa situação do Bernard, porque assim, o Thiago tem um jogador no elenco do Atlético que ele gosta bastante, eu não consigo, eu vejo, né, que outros jogadores, o Zaratio naturalmente passaria à frente desse atleta, o Alan Franco até em outra posição, mas falando aí, e o próprio Igor Gomes e até no final o Edenilson, que viveu uma temporada não muito boa, que é o caso do Pedrinho. Eu acho que o Atlético não pode contratar um jogador que tem essas características, que já foi ponta um dia e que hoje joga mais no meio campo. Nisso aí, eu acho o Bernard tem uma história bem parecida com a do Pedrinho, de já ter sido ponta e depois ter dado passo mais atrás, jogar como meia. Mas o Pedrinho, ele termina a temporada, para mim, atrás de todos esses jogadores. E não tão utilizado assim. O Filipão, é importante lembrar que logo no começo começa dando muita moral pro Pedrinho, ele não consegue corresponder. Então eu acho que o Atlético tem que tomar cuidado para não cair nesse tipo de situação do Pedrinho. Mas o Valu, assim, se o Bernard tiver o mesmo preço, o mesmo valor que custa hoje o Pedrinho ao Atlético, aí eu acho que seria uma boa. O Pedrinho custa ao Atlético, e aí eu falo ao Atlético, tem uma parte que ainda paga pelo Shakhtar, cerca de 500 mil mensais. Eu não lembro agora o valor exato, talvez eu esteja até inflacionando um pouquinho o número correto, entre 450 e 500 mil mensais. É o que custa o Pedrinho ao Atlético. O jogador que recebe algo assim, os padrões que o Atlético tem adotado de salário, de contratação de atletas, eu acho ok. E aí estou falando pelo padrão que o Atlético tem adotado de contratações de atletas. Tem muito jogador ali recebendo mais do que isso. A gente pode fazer uma lista enorme de jogadores que recebem mais do que isso ou custam, na verdade, mais do que isso ao Atlético mensalmente. Se for nesses moldes, eu apostaria no Bernard, independentemente da função que ele vai jogar. Eu apostaria mesmo. Agora, se não for nesses moldes, eu não contrataria. Eu acho que o Bernard não vale hoje mais do que isso. Aliás, eu acho que o Bernard tem que agradecer muito, muito a Deus por ter colocado ele na situação atual, que é o Ronaldinho Gaúcho. Não fosse o Ronaldinho Gaúcho, o Bernard talvez não estivesse nem na Europa. Seria mais um Wellington Nem da vida. Então, eu no lugar do Bernard agradeceria muito, mas muito, ao Ronaldinho Gaúcho por tudo que ele fez na carreira dele. Aí o Thiagão, sempre com as
frases de efeito. Tiagão, saudade. Você não vai tirar férias mais não, né? Eu tiro, pô, tá não é maluco? possível. Tem mais 2 ainda. É brincadeira. Uma no fim do mês e a outra lá no julho. Brincadeira.